Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ser Humanologista. Meu nome é Fernando Tundizi Guimarães e hoje nós vamos falar sobre para tudo. Nós vamos dar uma aula sobre colesterol. Então, olha só, prestem muita atenção, já peguem papel e caneta na mão, porque vocês vão entender tudo que fala, tudo que mostra sobre o colesterol. Presta muita atenção que essa aula vai estar fantástica. Então, roda a vinheta. Bom, já vamos então começar quebrando algumas crenças logo no começo, certo? Colesterol, ele é vilão ou mocinho? Isso é o que vocês vão aprender. O colesterol, ele não é exatamente uma gordura, você sabia? Não é. Embora a maioria das pessoas acreditem que seja, na verdade, ele é um álcool. Exatamente isso, um álcool, né? Um álcool complexo, que só viaja pelo nosso corpo, né? Só passeia pelas nossas artérias, na companhia de famosas amiguinhas, né? Porque ninguém bebe sozinho. Pegadinha, mentira, não tem nada a ver disso daí. Mas o que acontece? Ela anda com algumas amiguinhas, que é o colesterol. Quem são essas amigas? As lipoproteínas. Então anotem esse nome, que vocês já ouviram falar muito sobre isso, mas nem sabem. Presta atenção. Então, como se fossem tipo guarda-costas mesmo, as lipoproteínas, elas se encarregam de transportar o colesterol com segurança e impedir que ele seja facilmente dissolvido no meio do seu caminho, né? Porque ele é um álcool, né? Então ele pode ser mais dissolvido. Então as lipoproteínas, elas ajudam, né? O colesterol, ele é essencial na fisiologia do nosso corpo. Então, peraí. Então quer dizer que ele não é um bandido, ele é um mocinho? Não sei, vamos ver. O colesterol é sintetizado na sua maior parte pelo fígado e regulado por um sistema de compensação, ou seja, quando se ingere pouco colesterol, há um aumento na síntese do colesterol. Aproximadamente 75% do nosso colesterol, ele é produzido pelo nosso organismo, que é chamado colesterol endógeno. Então, olha só, não é só de alimentação, né? 75% do nosso colesterol, ele é endógeno, ele é produzido pelo nosso organismo. E 25% ele é adquirido pela nossa alimentação, que é o nosso colesterol exógeno, né? Ao contrário que muitos pensam, o colesterol não é encontrado somente no sangue, mas também em todos os nossos tecidos humanos. Olha só, anota aí, tecidos como o nosso cérebro, que eu já falei, o músculo, a medula, o fígado, pulmões, rins, coração, todo lugar tem colesterol, tá? O transporte do colesterol no nosso sangue, ele é muito importante para que possa ser levado para todos os tecidos no nosso corpo. Mas como o colesterol é um composto basicamente de carbono, né? Ou seja, ele é insolúvel na água, consequentemente ele também é insolúvel no nosso sangue. Exatamente, ele não é solúvel, ele é insolúvel no nosso sangue. Sendo assim, o colesterol ele é transportado no plasma, né? Pelas lipoproteínas. Lembra que eu já falei esse nome? Então ele é transportado pelas lipoproteínas. Então essas partículas de colesterol, elas vão andando pelo nosso sangue com a ajuda das lipoproteínas. Lembra daquelas amiguinhas lá, né, que eu falei para você no começo do vídeo? Então as lipoproteínas, elas são agregados de moléculas, na verdade, né? Eles são um conjunto, né, de moléculas que são classificadas de acordo com a sua densidade, né? É um pouco complexo, mas vocês vão entender tudo agora. Tenho certeza que vocês vão reconhecer agora
toda essa complexidade de densidade, de lipoproteína, que eu vou falar agora e vocês vão perceber e falar assim, agora eu estou entendendo o que o meu cardiologista estava falando, porque ele só fala e não me explica, mas eu estou aqui para te explicar. Então vamos lá, são elas, olha lá, lipoproteína de baixa densidade e lipoproteína de alta densidade. Eu vou falar só de duas aqui para não estender e não deixar o mais complexo, mas eu vou falar das duas mais famosas, as duas que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Já não ouviram falar lipoproteína de baixa densidade? Não? Não ouviram? Mas vocês ouviram falar em LDL e HDL, na verdade, tenho certeza que algum médico de vocês, ou cardiologista mais especificamente, falou assim, seu LDL está alto, olha, seu HDL está baixo. E agora vocês vão entender o que é exatamente isso, tá bom? Então vamos acompanhar e aí eu vou te explicar. Então o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, tá? E o HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Estão acompanhando? Então, LDL, baixa densidade, é em inglês, tá? E HDL, que é de high, e o L é de low, high density, ou seja, densidade alta. Low, baixo, H, alta. Certo? Estão acompanhando aí? Então, beleza, vamos seguir. Essas duas lipoproteínas, elas servem para transportar o nosso colesterol, como eu já falei para vocês. Mas tudo bem, né? Vai transportar e nós vamos transportar esse colesterol para onde? Né? Já sabemos que ele tem vários órgãos, vários tecidos, né? Então isso já é uma dica e nós sabemos que ele também é importante. Só que até agora eu não vi o colesterol sendo bandido, né? Mas vamos seguir, quem sabe ele aparece por aí, né? Mas vamos lá. O LDL, que é a nossa lipoproteína de baixa densidade, é uma lipoproteína ruim, tá? LDL é ruim, né? Por quê? Porque ela leva o nosso colesterol do fígado para os nossos tecidos, certo? Então, o LDL vai lá, que é a lipoproteína, ela pega o colesterol e leva o colesterol do fígado para os tecidos, porque é importante, para as células. O LDL, ele carrega a maior parte do colesterol. E ele também consegue se ligar à membrana das células, como por exemplo dos nossos vasos sanguíneos. Olha só, e aí que começa a dar ziquezira, porque ali ele vai se oxidar e vai ficar depositado nas nossas camadas, né? Nos nossos vasos, e isso vai gerar uma inflamação. E essa inflamação gera o quê? As placas, que são as placas de ateroma. Então, quanto mais LDL transportando o nosso colesterol do fígado para os nossos tecidos, com uma grande quantidade, ele vai ficando absorvido, vai ser absorvido pela membrana dos nossos vasos, e aí vai começar a inflamar, oxidar e formar as placas de ateroma. Já o HDL é outra coisa, ele é a nossa lipoproteína boa, ou seja, quanto mais HDL, melhor. Então, claro que não exageradamente, que aí é um HDL não ativo, não funcionante, que não está funcionando da forma que ele deveria. E qual é a forma que o HDL deve fazer? Ele leva o colesterol da periferia, ou seja, dos vasos, o colesterol que fica lá nos vasos, nos tecidos, ele leva de volta para o fígado e faz o nosso transporte reverso, ou seja, ele tira da corrente sanguínea. Consequentemente, se ele tira da sua corrente sanguínea,
diminui a absorção nos nossos vasos, você entende? Então, por isso que é importante estar alto. Então, ele pega o excesso do nosso colesterol que ficou no sangue e leva de volta para o nosso fígado, né? Mas lembrando que muito HDL também não é bom, né? Porque ele vai transportar muito colesterol também, né? De volta para o fígado, né? Então ele vai pegar, quando tem muito, ele vai puxar muito colesterol de volta para o fígado, que está interligado com outro órgão que chama vesícula biliar. Olha só que legal. E aí pode haver a cristalização do colesterol na vesícula. E aí o que vai acontecer? Pedra na vesícula. Entenderam? Então, olha só. Se o HDL também está muito alto, ele pega o colesterol, leva para o fígado está junto, ligado com a vesícula. Isso daí pode cristalizar dentro da vesícula e, consequentemente, formar as pedras na vesícula. Esse é um dos fatores para gerar a pedra na vesícula, hein? Você sabia disso? Acho que não, né? A não ser que você seja um profissional da saúde, e eu vou te falar que nem todos sabem disso, tá bom? É muito legal isso daí, a gente conhecer um pouquinho do nosso corpo, o que acontece dentro do nosso corpo. Então aproveita agora aí, me ajuda a divulgar esse vídeo que a gente fez com tanto carinho, esse vídeo para mais pessoas. Então, além de tudo, compartilha, segue o canal, assina o canal, compartilha no Facebook, no Instagram, compartilha no grupo de WhatsApp, espalha aí pro povo todo, porque eu tenho certeza que você conhece alguém ou outra pessoa conhece alguém que tem problema com colesterol, e esse vídeo vai ser esclarecedor para realmente ela entender o que é que está acontecendo dentro do corpo, né? E isso é muito importante, né? Eu falei para vocês que esse vídeo ia ser uma aula, né? Mas vamos continuar aí, que tem muita coisa, além do vídeo 2, que eu vou falar mais para frente. Bom, mas então o colesterol ele é transportado pela lipoproteína, né? Mas na formação dessa lipoproteína, existe uma outra proteína muito importante que ajuda a ligar os lipídios, ou seja, as gorduras, né? Ou seja, então elas são chamadas de apolipoproteína. E tem a apolipoproteína A1 e a apolipoproteína B. Vamos falar dessas duas que também são muito importantes. E eu tenho certeza que muitos nem ouviram falar. Eu acho que nunca fizeram esse exame e vocês vão entender para que elas servem, tá bom? Quem já é meu paciente já viu que eu sempre peço para dosar ApoA e ApoB, que é o apelido carinhoso da apolipoproteína. E agora vocês vão, né, entender o porquê. A ApoA ela é ligada ao HDL, olha só. Então, HDL, colesterol bom, tira a gordura, né, o colesterol dos vasos e leva para o fígado, certo? E a ApoA ela é ligada ao HDL e ela facilita o transporte de colesterol dos tecidos para o nosso fígado. Ou seja, quanto mais ApoA, mais colesterol é retirado da corrente sanguínea e retornado para o fígado, para depois ser eliminado pelas fezes. Então, a ApoA é bom estar alto. Isso faz com que o HDL proteja contra as ateroscleroses, removendo todo o excesso de colesterol. Já o ApoB, e vocês vão lembrar, eu aprendi com um professor meu, né, que é um professor de cardiologia, que fala sobre o ApoB, que é B de bosta. Exatamente disso, B de bosta. Então, o que acontece? É mais fácil para vocês decorarem. Então, o ApoB ele é ligado ao LDL, que é o colesterol ruim, né? E ele facilita o transporte do colesterol do fígado para os tecidos. É importante, Fernando, o colesterol no fígado, nas células, no tecido? É. Mas
Quando você produz muito colesterol endógeno ou você se alimenta de muito alimento que tenha colesterol, o exógeno, o que acontece? É muita quantidade e isso daí faz com que absorva com mais facilidade. Então, o ApoB, né, ele fica lá na corrente sanguínea, né, e aí o que acontece? Junto com o colesterol, ele oxida, entra nas paredes e gera as famosas placas de ateroma. Então, olha só que legal, eu baixei um vídeo e vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem melhor como funciona. Dá uma assistida nele. Aterosclerose, doença do coração. Objetivo: nós estudaremos o processo de entupimento da artéria e a eventual formação de trombos. O coração humano possui uma importante artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra 3 camadas básicas: túnica externa, túnica média e túnica interna. Esta camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Aqui elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa. À medida que a placa cresce, espalha-se ao longo das paredes da artéria, formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Com o tempo, forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo pela artéria. Isso é chamado de aterosclerose. Bom, acredito que agora ficou até mais claro para vocês, porque quando fica ilustrado, desenhado, fica muito mais fácil para a gente entender. Então, as lipoproteínas, elas também transportam os triglicérides, que são os quilomicrons, né? Você sabia que um triglicéride alto, olha só, presta atenção, um triglicéride alto é pior que um LDL alto, tá? Então, é muito importante. Eu só quero fazer um parênteses aqui. Vocês perceberam que eu não falei sobre o colesterol total, né? Então, o colesterol total, ele não é importante? Sim, ele é importante. Mas nós estamos falando sobre o que realmente faz gerar as placas de ateroma, entendeu? Então, às vezes, você tem até um colesterol limítrofe, mas o seu HDL está baixíssimo. Seu LDL está lá em cima. Seu triglicérides está lá em cima. Então, isso daí é muito mais complexo. Tá bom? Só para vocês entenderem, porque a gente não falou de colesterol, mas não falou do colesterol total. Então, voltando, falando, né, que o triglicérides alto, ele é pior que o LDL alto, porque eles são ligados ao colesterol remanescente. E aí, por isso que eu falei sobre o colesterol total. O que é o colesterol remanescente? Colesterol remanescente você pega o HDL menos o LDL e subtrai do total. Esse é o colesterol remanescente, o VLDL, tá? Só para vocês entenderem. E o colesterol, o triglicérides, ele é ligado com esse colesterol remanescente, ou seja, a sobra do colesterol, que vai se oxidar, muito provavelmente, e formar as placas, quando eles estiverem em alta quantidade. Os quilomicrons, eles são maiores, mais leves, e devido à alta proporção de lipídios, né, de gordura, especialmente os triglicerídeos, né? Então,
é muito importante nós fazermos uma avaliação detalhada do colesterol, avaliando o colesterol total, avaliando LDL, VLDL, HDL, né, o LDL oxidado, ApoA, ApoB, e nós vamos falar no próximo vídeo sobre outras coisas. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre os cálculos que nós fazemos, as relações que nós fazemos. Nós vamos falar sobre os marcadores de avaliação lipídica, que são os mais conhecidos, para vocês entenderem, tipo, olha, se esse marcador aqui está alto, eu tenho risco maior de ter placa de ateroma. Se esse daqui está baixo, eu tenho risco de outras coisas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os cálculos que nós fazemos, né, as relações que nós fazemos, vamos falar sobre os marcadores e vamos falar também sobre os suplementos, por que não? Vamos falar sobre os suplementos que vão te ajudar a melhorar a sua saúde cardiovascular, tá? Lembrando que nenhum suplemento retira a necessidade da medicação, ele é um auxílio, mas ele ajuda muito, mas muito na sua saúde cardiovascular. Nunca faça nada, nunca faça nada sem um acompanhamento de um cardiologista e de um profissional habilitado em suplementação, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não esqueçam, por favor, de ir lá, clicar, de seguir o canal, de se inscrever no nosso canal, porque é muito importante. A gente precisa aumentar esse número para o YouTube passar para o maior número de pessoas. Então, por favor, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, da família, dos amigos, de todo mundo, do trabalho, do gordinho, do magrinho, de todo mundo aí. Por favor, compartilhe esse vídeo e meu muito obrigado.